Então, hoje nós vamos fazer a meditação Think Brain, né? Essa meditação que eu gosto bastante de fazer, porque ela é um pouco diferente das demais, né? Que a gente costuma fazer aqui. Mas, não sei, muitos de vocês já acompanham esse trabalho há bastante tempo. Aliás, só por curiosidade, quem que está vindo pela primeira vez, se quiser dar um oi aqui no chat, só para a gente saber, tá bom? Quem está vindo pela primeira vez, dá um oi, né? Essa meditação, as meditações Sync que a gente faz aqui, tem várias delas, né? É um conjunto de meditações, tem a Sync Chakras, tem a Sync Dreams, tem a Sync Brain, que a gente vai fazer hoje, tem a Sync Guides, tem a Sync DNA, tem a Sync Time, e tem a Sync, essas novas que vão surgindo, né? Mas todas essas meditações têm um único propósito. Assim, né? Vocês sabem que eu sou da turma da síntese, então a gente gosta de sintetizar tudo, ou seja, sintetizar e conectar com a essência das coisas. E quando a gente pensa nessas meditações Sync, na essência delas, o propósito essencial delas é elevar a nossa vibração, elevar a nossa frequência, elevar a nossa energia, não é? Porque quando a gente consegue elevar a nossa frequência, a gente se aproxima daquela, vamos dizer, daquela qualidade mais essencial da nossa consciência. E quando a gente se aproxima dessa qualidade mais essencial da nossa consciência, a gente consegue se aproximar do nosso destino iluminado, do nosso caminho iluminado, daquele caminho que é o que a gente originalmente programou para fazer, né? Embora, obviamente, a gente esteja o tempo todo atualizando, né? É como lá, eu costumo dizer, essa história, alguns de vocês já ouviram várias vezes, a gente tem lá no Waze, né, quando a gente está com o GPS no carro, ele vai sugerindo alguns caminhos para a gente, e muitas vezes a gente faz caminhos diferentes que o Waze sugere, e aí toda vez que a gente muda a rota sugerida, ele automaticamente se atualiza. E nós temos esse Waze interno, né, que eu chamo de Wise. Esse Wise é assim também. A gente tem uma rota original destinada para essa nossa vida, tem um propósito pré-definido, tem uma predestinação. Quem estuda aí todas as religiões, a alquimia e os vários estudos de escolas iniciáticas, trabalha com esse conceito, sabe desse conceito, que a gente tem uma predestinação. A gente não está totalmente aleatoriamente aqui nesse mundo, né, do nada, não aparecemos aqui. A gente tem uma predestinação ou um projeto existencial. A gente veio para a vida com um projeto. E esse projeto, ele é, naturalmente, como a gente vai navegando pela vida, né, ele vai constantemente sendo atualizado, né? O projeto de vida vai sendo constantemente atualizado, assim como o nosso Waze vai atualizando. E sempre, onde quer que a gente esteja no nosso caminho, sempre tem um caminho melhor para a gente seguir. Um caminho melhor no sentido da nossa evolução, pensando no nosso desenvolvimento, pensando na nossa realização plena, né, na nossa manifestação plena. Então, tudo que a gente faz aqui no Sync é no sentido da gente sincronizar, nos sincronizarmos com essa vibração essencial que todos nós temos, que contém essa informação, que contém esse código, que contém esse direcionamento, não é? Todas essas informações estão energeticamente encriptadas na nossa holomatriz, na nossa matriz essencial, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso eu superior, na nossa essência, seja lá que nome a gente queira usar. Nós temos essa informação dentro de nós. O problema maior que acontece com todos nós, não é, que a gente se desconecta dessa informação, né, desse GPS interno, e aí a gente começa a bater cabeça pela vida fora, né? E a gente vai para cá, vai para lá, sofre aqui, sofre lá, entra em roubadas, em becos sem saída, cai em buracos, repete coisas, padrões, e ficamos constantemente nessa luta para tentar reencontrar o caminho. A boa notícia é que esse caminho está acessível, disponível para nós o tempo todo, aqui e agora, né? E a melhor maneira da gente acessar essa informação, de reconectar com esse caminho iluminado, que eu chamo de o caminho iluminado, que é o melhor caminho que a gente pode ter na nossa vida, é a gente elevar a vibração. Então, todas as meditações que nós fazemos, todas as meditações Sync, são para que a gente para que nós possamos nos sincronizar com essa vibração,
né? Com essa força interna, com essa inteligência interna que todos nós temos. Né? Então, muitas vezes a gente trabalha com sonhos, às vezes a gente conecta com os nossos guias, às vezes a gente vai trabalhar focando no DNA, às vezes, na maioria das vezes, a gente trabalha muito com o processo dos chakras, não é? Alinhando, sincronizando e equalizando os chakras. Tudo isso para quê? Para a gente liberar todas aquelas energias que derrubam a nossa frequência, para a gente liberar todas aquelas vibrações e todos aqueles obstáculos, todos aqueles problemas, dificuldades, padrões, negatividades que a gente carrega no nosso campo, né, para a gente liberar tudo isso, e só de liberar tudo isso a gente já consegue dar um salto. Né? Mas só liberar o que está ruim é muito bom, mas não é todo o trabalho. Né? Porque a gente precisa também, não é só desinstalar os softwares e os programas antigos, a gente precisa instalar os novos softwares, a gente precisa instalar os novos sistemas operacionais, a gente precisa atualizar o nosso sistema multidimensional. Nós somos um sistema multidimensional, assim como os softwares dos programas, de tempos em tempos a gente precisa atualizar. Né? Às vezes a atualização é maior, você tem que colocar, realmente dar um upgrade muito grande, às vezes são pequenos updates, pequenas atualizações. Então, o que a gente vai fazer hoje, por exemplo, nessa meditação Think Brain, a gente vai trabalhar diretamente no nosso cérebro para dar um reset no cérebro, um reset energético. Por quê? Quando a gente dá esse reset energético no nosso cérebro, não é? É como se a gente tivesse instalado, comprado um computador novo. E aí a gente tem condições de ter programas e softwares e sistemas operacionais mais avançados, mais desenvolvidos. A gente pode downloadar aplicativos mais sofisticados, que fazem mais funções, que fazem as funções usuais de forma melhor, de forma mais sustentável, de forma mais saudável. Não é? Então, é importante que a gente dê esse reset físico também no nosso sistema. Né? Por isso que sempre a gente, quando faz aqui esse trabalho, sempre reforçamos a importância do trabalho do corpo, por exemplo. Porque se o nosso corpo físico não tem essa atualização, fica muito difícil rodar os programas novos num corpo que não está se atualizando. Ou seja, se a gente não tem uma boa alimentação, se a gente não dorme bem, se a gente não ama, se a gente não cuida do nosso corpo, não faz atividade física, não respira o ar puro e todas aquelas coisas que vocês já sabem, ou seja, se a gente não cuida do nosso corpo, fica muito mais difícil esses programas, a gente atualizar, downloadar esses novos programas e os atuais também rodarem. Não é? O computador vai capengando. Então, a gente precisa constantemente atualizar o nosso corpo físico e, obviamente, todos os demais. Né? A gente trabalha aqui muito nas meditações Sync, focando no corpo energético. Né? A gente trabalha bastante no corpo energético, porque, como eu sempre digo, o corpo energético ele que faz aquela interface do corpo físico, que é o nosso corpo mais denso, com os corpos mais sutis. Corpo emocional, corpo mental, corpo de luz, corpo de sonoro, o corpo de geométrico, o corpo essencial, todos os corpos mais sofisticados, não é? Todos eles, os 9 corpos, se acoplam aqui nesse nosso corpo físico e é o corpo energético que faz essa interface, essa intermediação. Portanto, é fundamental que a gente cuide de todos, obviamente, mas em especial do corpo energético. Porque cuidando do corpo energético, acontece uma reação em cadeia que facilita esse acoplamento, essa integração, esse emaranhado quântico dos corpos mais sincronizados, ficarem mais sincronizados. Então, é por isso que a gente faz o trabalho com os chakras, é por isso que a gente faz o trabalho, por exemplo, hoje, de dar um reset no cérebro também, um reset energético, mas que vai ter um efeito físico no nosso cérebro também, para termos melhores condições energéticas e físicas também, né, para instalarmos esses novos programas. Né? E mais do que nunca, nós estamos precisando muito instalar novos programas. Nós estamos precisando realmente dar um reset, um reboot, um refresh, um restart, um update, um upgrade, tudo junto. Todas as palavras em inglês que existirem, a gente vai usar para traduzir isso. A gente precisa dar esse reboot no sistema geral, porque senão a gente não vai conseguir ou vai ter muita dificuldade para lidar com esse momento que a gente está vivendo agora. Né? Todos vocês estão ligados, a gente tem falado nesses últimos anos, tem falado muito sobre esse tema da transição, e a transição está aí.
né? Acho que, não sei se alguém ainda tem dúvidas a respeito disso, né? Mas a gente está passando por esse processo individual, coletivo e global, absurdo, absoluto, total de transformação, né? E esse é um processo que não sabemos quanto tempo ainda vai demorar, mas vai demorar um tempo, né? Não tem nenhuma previsão no curto prazo das coisas, vamos dizer, bom, voltar ao que era, nem pensar, né? Mas acalmarem. Né? Tem muitas variáveis sendo transformadas ao mesmo tempo. Agora é a pandemia, tem questões ambientais, tem questões econômicas, tem questões sociais, tem questões energéticas, tem questões geopolíticas, enfim, é um conglomerado de transformações em todas as áreas, em todos os campos de atuação, de manifestação e da nossa vida. E aí surge a pergunta, até no post hoje chamando para meditação, falando do Navigator, a questão é essa: diante de todas essas dúvidas, diante de todas essas incertezas, diante de todas essas mutações e essas transmutações, essas mudanças e essas transições, o que a gente faz? O que a gente faz diante de tudo isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode, como é que nós podemos nos preparar, né, para lidar com tudo isso que está acontecendo nessa escala hiperacelerada e global? Então, acho que a resposta, tenho certeza que vocês já sabem, né? O que a gente pode fazer é cuidar da nossa frequência. Mais do que nunca, isso é verdade sempre, mas especialmente em momentos de transição radical, onde o mundo externo está totalmente fora de controle, né? Mais do que nunca, situações como essa, a gente precisa cuidar da nossa frequência, a gente precisa cuidar da nossa vibração, ou seja, mais do que nunca, isso de novo, é verdade para sempre, mas muito mais verdade em momentos de transição, muito mais verdade em momentos de transição radical. Ou seja, é hora da gente realmente se conectar com a gente mesmo, mais e mais profundamente, não é? Cultivar, no taoísmo tem muito essa expressão que eu gosto, que é cultivar a nossa energia. Né? Cultivar a nossa energia é como cultivar uma planta, é como cultivar uma flor, é como cultivar um jardim, não é? Quiser cuidar. E a gente cuida da nossa vibração de muitas maneiras. Dessas que a gente já comentou aqui, não é? Alimentação, sono, corpo, atividade física, relacionamentos, limpar o que tem que limpar, curar o que tem que curar, nos libertarmos dos velhos padrões, dos velhos medos, das velhas repetições, não é? Tudo isso que você já sabe, e ao mesmo tempo criar as condições psicoenergéticas favoráveis para que a gente possa, então, downloadar esses novos programas, e aí sim, através desses novos programas, a gente consegue se manifestar no mundo de uma forma diferente. Ao cultivar a nossa frequência, ao elevar a nossa vibração, não é? A gente naturalmente vai mudar as coisas com as quais nós entramos em ressonância. E aquelas coisas antigas com as quais nós ainda entramos em ressonância vão ser mais fáceis de serem cuidadas, trabalhadas, liberadas, transcendidas. Então, é isso que a gente tem feito aqui na Egrégora todos esses anos. É isso que a gente vai fazer de forma acelerada no Navigator. Eu quero refazer aqui o convite para vocês. Eu estou feliz que muitos de vocês já estão lá inscritos. Está se formando um grupo muito bacana no Navigator. Acho que vai ser uma jornada bem bacana, porque a gente vai poder fazer um pouco do que a gente faz aqui sistematicamente. Porque agora, conforme eu falei no último encontro, nós precisamos dar um salto. E esse salto a gente vai ter que dar em grupo. Então a gente precisa trabalhar junto, formar esse campo, um campo, né? O campo que nós fazemos juntos tem muito mais energia para dar o salto que a gente precisa dar, individualmente e coletivamente. Então essa vai ser a proposta do Navigator. São 12 encontros, 3 meses, toda segunda-feira à noite a gente vai se encontrar, vai trocar ideia, vou trazer conteúdos e a gente vai meditar. Depois, entre um encontro e outro, vocês vão ter uma lição de casa que vai ser uma meditação para fazer, não é? E aí a gente junto vai degrau por degrau,
gradualmente, elevando a nossa vibração. Camada por camada da aura, chakra por chakra, a gente vai equalizando, 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 equalizando. Até que no final, depois, a gente vai ter as meditações de síntese energética, não é? De sintetizar o nosso chamado, vocês já sabem, o nosso eu solar, né? Que é o nosso eu divino, aquele eu que tem justamente, simbolicamente, essa vibração mais sofisticada. Então, meus amigos e minhas amigas queridas, eu fico muito feliz por poder estar aqui com vocês, por a gente estar podendo praticar, fico muito feliz da gente se encontrar aqui e fico feliz da gente poder seguir junto nessa jornada, né? O momento está pedindo realmente, mais do que nunca, essa união entre nós e que a gente trabalhe juntos, né? Trabalhe juntos. Tá bom? Dúvidas, perguntas, antes da gente começar, estou dando aqui as pessoas que chegaram. Beth, bem-vinda, primeira vez. Miguel e Isabel também, bem-vindos. Tem Uva Isabel também, bem-vindo. Bem-vindas todas vocês. A egrégora é esse grupo aqui, incrível de pessoas, e muitos outros que estão lá na plataforma. A gente se reúne frequentemente para meditar, né? Para meditar, para conectar e para elevar a vibração. Viu? Oi? É o Eduardo falando. Eduardo, boa noite. E aí? Eu, na segunda-feira, não vou conseguir participar, porque eu já tenho um compromisso que é marcado o resto do ano. Aí você vai gravar e disponibilizar isso em algum lugar? Você vai acompanhar? Como é que funciona isso? Ótima pergunta, obrigado por poder explicar. Então, os encontros ao vivo vão ser na segunda-feira, das 8 às 10, né? Mas na terça-feira de manhã, a Gabriela, nossa querida Gabriela, já vai ter decupado o vídeo, já vai disponibilizar o vídeo, né? Que a gente tiver a aula. Então, no dia seguinte de manhã, você já vai ter acesso à aula. E aí você pode assistir quando você puder, né? Fazer a meditação que a gente vai gravar ao vivo quando você puder, e fazer as coisas, e fazer as outras meditações quando você puder. Então, assim, quem não puder participar ao vivo, não tem problema, que depois vai ter gravado a meditação para você fazer e no seu tempo, no seu horário, na sua casa, quando você puder. Tá bom? Aliás, vocês sabem, vocês da egrégora têm uma condição especial. Deixa eu até pegar aqui e passar para vocês. Vocês da egrégora têm 30% de desconto, tá, gente? Tá facilitado ao máximo e dá para pagar. O negócio lá dá para pagar até 12 vezes, 12 vezes sem juros, olha só. Nem sabia que isso existia ainda, mas existe. Deixa eu pegar aqui o código para você. Tem um cupom aqui. Tá aqui, egrégora. Egrégora 30. É isso aí. Gabriela, se você puder escrever aí no chat, o egrégora tudo junto, minúsculo, egrégora 30. Então, quem tiver a fim de fazer o Navigator, super bem-vindo. É só ir lá na página do Holoplex, né? holoplex.org/navigator, que é a página do Navigator, tá bom? E quando você for no checkout, tem lá cupom de desconto, e aí você escreve egrégora 30, tá? E aí você vai ter 30% de desconto e daí dá para financiar, pode pagar em boleto, Pix e PayPal, tá bom? Tem todas as facilidades lá. Não tem desculpa, tá bom? E se alguém, por acaso, estiver realmente impossibilitado, mesmo com essas facilidades, não deixe de se conectar com a gente, tá bom? O que a gente quer aqui realmente é formar um grupo bacana, legal, de pessoas com vontade, para a gente criar um campo bem bacana, bem poderoso, e que seja uma experiência, tenho certeza que será transformadora. Eu já facilito esses grupos de meditação há muitos anos. Eu não conheço uma pessoa, juro por Deus, se tiver, pode falar, e se vocês podem comprovar. Eu garanto que se vocês fizerem as meditações da forma como a gente programa, vocês vão se transformar, vocês estarão diferentes ao final do programa. Você vai começar aqui, você vai sair aqui, em termos de vibração, né? O quanto vai ser essa diferença do começo e do fim vai depender de você. Mas, ao fazer, eu garanto, e eu falo isso porque já milhares de pessoas já fizeram essa meditação,
O aplicativo Sync tem mais de 5 anos, tem mais de 7.000 pessoas que usam ele. Enfim, já fizemos esses grupos e aqui eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque eu já vi esse milagre acontecer muitas vezes. É um milagre que acontece sempre com todo mundo. Você vai sair com uma vibração melhor. Como vocês experienciam quando a gente faz as meditações aqui, não é? Mais conectado, mais lucidez, mais clareza mental, mais estabilidade emocional, mais bem-estar, não é? E sem falar na mega limpeza de padrões, de medos, de crenças do passado. É um reset muito, muito poderoso mesmo. Falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque eu já vi acontecer, eu mesmo sou fruto disso, e já vi acontecer muitas e muitas vezes. Vocês também, porque vocês estão aqui, vocês estão voltando, então vocês estão sentindo os benefícios que funcionam. Como dizia um mestre taoísta que eu conheci uma vez, ele falou, gente, é que nem matemática, tá? Você faz, é uma fórmula, você faz isso, dá nisso, entendeu? X mais Y dá XY, então não tem isso. E é isso que a gente faz aqui energeticamente. A meditação é isso, é uma técnica. Agora, precisamos ter frequência, que isso é o maior desafio da humanidade. Né? Todo mundo sabe que funciona. E por que a gente não faz direto? Ah, por causa disso, por causa daquilo, não sei, preguiça, isso, aquilo e tal, e a gente não faz. Mas quando a gente faz, a gente vê o resultado. Né? Então, por isso que o trabalho de grupo é bacana, porque em grupo a gente cria, quando um está mais devagar, o outro está mais energizado, e aí um puxa o outro, mesmo que invisivelmente. O campo que a gente cria, não é, sustenta o processo. Né? Essa que é a diferença. Quando a gente faz sozinho, a gente tem só o nosso campo, vamos dizer. Quando a gente está no grupo, a gente tem um campo coletivo, que foi configurado para isso. E o campo é uma estrutura invisível, mas é real. É uma estrutura energética que está lá, né, como um andaime energético, que vai nos dando uma certa sustentação ao longo do processo. Então a gente vai evoluindo passo a passo, uns dias estão mais devagar, os dias estão mais assim, tem situações que a gente enfrenta temas mais difíceis, tem chakras nossos que têm traumas, tem questões mal resolvidas, que são mais difíceis de trabalhar, então muitas vezes a bola dá uma caída, mas aí o campo do grupo ajuda a sustentar. Né? Então, o trabalho de grupo é bacana por conta disso, porque a gente tem essas estruturas do grupo configuradas para poder nos ajudar no processo e facilitar o nosso processo. Tá bom? Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Vocês sabiam, recentemente... Oi? Posso perguntar uma coisa em relação ao Navigator? Os módulos são independentes, porque eu dei uma olhada lá, são módulos diferentes, né? Eles são independentes ou um é pré-requisito para o próximo? Como é que funciona isso? Eles são independentes, mas eles são sequenciais, tá? Só um minuto aqui, estou escrevendo o negócio. Estou escrevendo aqui o cupom. A gente vai num crescente dentro do programa, não é? Então, assim, eles são módulos independentes, mas a ideia é que você faça sequencialmente, tá? É muito importante. O que vai realmente definir esse salto que você vai dar entre o começo e o fim vai ser o seu comprometimento com o processo. Não é o comprometimento comigo, né? É o comprometimento com você mesmo. Né? E aí, realmente é importante. Você pode, por exemplo, assistir uma aula, não fazer uma aula, mas aí se você não faz a meditação, você fica um buraco. Você está construindo um prédio, entendeu? Aí você constrói o primeiro, o segundo andar, aí você quer pular para o quarto. Aí, se você não fizer o terceiro, vai ficar um buraco ali e esse prédio pode cair lá na frente, entendeu? Então, assim, eles são aulas independentes, mas é para ser feito sequencialmente, né? A gente vai trabalhando... Então, é um bonde que está saindo agora no primeiro e quem não entrar agora nesse primeiro não vai conseguir acessar o próximo, é isso? Exatamente. Esse uma vez, você pode entrar na primeira, começa dia 1º de março, né? Então, você pode entrar até o dia 1º de março, não é? E depois que o bonde partiu,
esse módulo, porque o Navigator são 3 módulos, né? O sistema energético, o sistema psicológico e o sistema holográfico, não é? Nós estamos falando agora do módulo 1, que é o sistema energético, tá? Os módulos são autônomos. Se você não fizer o sistema energético, você pode fazer depois o sistema psicológico, você pode fazer depois o sistema holográfico, né? Os módulos são autônomos. O ideal, obviamente, é fazer na sequência. Eu recomendo fazer na sequência porque por que primeiro trabalhar a energia? Primeiro a gente trabalha o sistema energético, depois a gente vai trabalhar o sistema psicológico, depois o sistema holográfico. Então, eles têm um porquê, tem uma sequência, mas você pode fazer ele independentemente. Agora, dentro dos módulos, depois que começa, não dá para entrar, entendeu? Porque é um processo, é um programa, é um campo que foi configurado desde o início, com um grupo de pessoas, e a gente vai junto subindo aí esses 12 degraus aí da nossa energia. São 12 camadas, né? Começando com os 9 chakras, depois tem mais os 3 lá essenciais, mas a gente vai subindo esses degraus gradualmente, né? E juntos, né? Tá? Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta meio besta. Como é que você visualiza a cor infravermelho e a cor ultravioleta? Eu visualizo eles como se fossem neons. Então, eu visualizo como um vermelho neon e um violeta neon. Que, assim, é como eu visualizo, né? Tecnicamente, não é exatamente assim, né? Mas eu visualizo assim. Eu boto um vermelho com prata e um violeta com prata, sei lá. Não sei. Então, tanto essa questão das cores nos chakras e todas as outras visualizações que a gente faz, é bem importante a gente não ser sequestrado aí pela nossa mente, né? E ficar, mas o meu vermelho, será que isso é infravermelho? Mas será que isso é vermelho neon? Aí fica e a gente não faz a meditação, né? Então, assim, o que guia a meditação é a intenção. Não, concordo. Eu já aprendi isso. Não, tudo bem. Estou falando, aproveitando que tem pessoas novas aqui, a pergunta é ótima que você faça mesmo, porque tem pessoas que estão vindo pela primeira vez. Então, o que nos guia na meditação, quando a gente usa muita visualização como ferramenta de construir cenários que nos ajudam a ativar frequências e alcançar determinadas vibrações e certos estados, né? A gente usa a visualização como uma ferramenta. Só que a gente precisa tomar cuidado para não ficar, mas o meu sol, a minha rosa, isso aqui, a gente fica, né, a mente às vezes fica perturbando a gente. Então, assim, o que guia é a intenção. Então, projeta uma intenção de uma rosa infravermelha. Projeta a intenção de uma rosa ultravioleta. Entendeu? A tua intenção, projeta, né? E não se preocupe com os detalhes nesse sentido. Tá? Vamos lá. Dúvidas? Essas perguntas são ótimas, ajudam a esclarecer quem está chegando. Aqui a Cíntia aqui está perguntando. Oi, Cíntia, bem-vinda, tudo bem? Também é você a primeira vez, né? Se a maconha... Olá, boa noite. Tudo bem, querida? Boa Tudo noite. ótimo. Bem-vinda. Você está perguntando se a boa conha pode ser um problema nesse processo. Saiu errado, mas era maconha mesmo. Uhum. Não, tá. Não, saiu maconha, mas é que a gente costuma falar, não vou falar maconha, vou falar boa conha, né? Para ela ser uma coisa boa. Ok. Então, depende. Assim, é difícil dar uma resposta genérica, né? A princípio, a gente é uma prática que a gente faz clean, vamos dizer assim, não é? Mas aí tem várias situações que envolvem a cannabis e a boa conha aí, né? Se é um consumo constante, que tipo qual é a qualidade da substância que você consome, qual é a frequência, qual que é a intensidade, né? Da onde que veio, de que egrégora que veio essa flor e tudo mais, né? Tudo isso pesa, né? Tudo isso influencia, né? Agora, eu sou uma pessoa meio aberta a experiências, né? Eu sou um pesquisador da consciência e eu mesmo já fiz várias experiências com cannabis no sentido de experimentar e depois ir meditar, né? É uma meditação muito diferente. É possível meditar? É, mas é uma meditação diferente, né?
Então, o que eu recomendo para as pessoas que são consumidoras e curtem tudo mais, faz a meditação, essas que a gente faz sem consumir, não é? E deixa para consumir depois, porque até isso vai ser melhor. Até o efeito vai ser melhor. Se é uma coisa que você realmente quer fazer, é melhor meditar antes e depois consumir, né? Essa é a recomendação. Não recomendo consumir e fazer a meditação, porque a cannabis tem um efeito muito expansivo, muito criativo, que pode dificultar você fazer a meditação e alcançar os resultados, né? Mas o ideal é isso, tá? Não sei se eu... Energética. Eu tenho uma amiga que ela me disse que a maconha, ela altera o nosso estado de consciência e a nossa energia, que a nossa energia, ela pode até estar alta, mas quando a gente fuma, a nossa energia, ela baixa. Você sabe se essa informação ela é verdadeira? Então, isso que eu falei, depende bastante daqueles elementos que eu estava comentando, né? Qual é a origem, qual é a qualidade, como é que é feito esse processo, se é dentro de um ritual, não é? Se é usado como uma planta de poder ou se é usado no meio de uma balada, é completamente diferente, né? Ela afeta o nosso campo, sim, ela afeta a nossa energia, sim, ela expande a percepção, sim, mas ela polui o canal. Ela polui nossos canais, né? Ou seja, e também ela vulnerabiliza o nosso campo. Então, é muito comum, por exemplo, eu observo quando eu faço leitura energética, né, a leitura da aura e tudo mais, pessoas que são fumantes contumazes, etc., a gente percebe que o canal fica mais aberto, fica mais desprotegido, né? Você fica com o canal expandido, porém desprotegido. Então, como você expande, você tem percepções, insights, sacações, etc. e tal. Porém, você fica com o campo mais aberto e mais vulnerável. E nesse processo, você pode ser atacado energeticamente, você pode ser invadido energeticamente por outras energias, simplesmente porque o seu campo está mais vulnerável. Legal. Tá bom? Então, ele afeta a energia dessa forma, porque ele vulnerabiliza o nosso campo e porque ele polui o canal de acesso, o canal de conexão, né? E então tem que, se quer usar com cuidado e usar com uma boa qualidade e, de preferência, associar com essas outras práticas energéticas para minimizar esses efeitos que são reais, de poluição e de vulnerabilização. Tá? É a primeira vez que me perguntam de cannabis aqui em 4 anos de egrégora, nunca. Tá vendo? Tem que ser uma pessoa nova chegando para fazer perguntas que Uhul! nunca tinham perguntado. Ai, olha aí, ó, viu? Sempre tem a primeira, então. Ó, tá vendo só? Tá muito bem. E aí, gente, mais alguma dúvida aí pulsando? Então tá bom. Então vamos fazer a nossa meditação Think Brain, tá bom? Então, conforme a gente falou antes, a Think Brain é uma meditação com foco de dar um reset no nosso cérebro, né? A gente procura sincronizar os hemisférios cerebrais, mas não só sincronizar os hemisférios, também sincronizar aquelas muitas chamadas redes neurais, que são aquelas redes sinápticas que se formam no nosso cérebro, né, nos nossos processos neuronais e cerebrais. Sincronizar também os diferentes tipos de cérebro dentro do nosso cérebro, né? A gente tem um cérebro reptiliano, tem um cérebro límbico, tem o neocórtex, tem o neocórtex frontal, tem várias estruturas dentro do cérebro. Então, o que a gente procura fazer ao levar o foco, a nossa intenção para essas dimensões do nosso cérebro, fazer com que todos eles sejam aceitos, sejam reconhecidos, sejam integrados e ativar aquilo que a gente chama de o cérebro integral, né? O cérebro integral é aquele onde todas as dimensões do cérebro estão em harmonia, estão em sincronia, não só os hemisférios, o cérebro como um todo. E uma vez que a gente consegue
sincronizar o cérebro, a gente consegue também sincronizar os outros cérebros que têm, né, os grupos de neurônios que vibram no coração e com os grupos de neurônios que vibram, né, que existem, que se manifestam no intestino. E, por último, a gente consegue conectar com o chamado paracérebro ou hipercérebro, que é o cérebro que existe, é um cérebro não local que existe no nosso corpo, no nosso corpo emocional, né? Então, a gente, as nossas memórias, tudo pergunta, mas onde é que ficam as memórias, né? As neurociências vêm constantemente buscando isso, né? Eles ficam tentando encontrar no cérebro, né, nos neurônios, aonde que estão arquivadas nossas memórias. E ninguém consegue achar. Porque, mas cadê? Onde é que estão lá as pastas, né? As pastinhas com as nossas memórias todas, os vídeos, as fotos, onde é que está tudo isso? Não se consegue achar isso, porque ele está no HD externo. O que é esse HD externo? É o chamado paracérebro, né? Na Conscienciologia eles chamam de paracérebro, eu chamo de hipercérebro. É aquele cérebro que está num outro corpo, num corpo sutil, num corpo emocional. É ali que estão arquivados as nossas memórias, os nossos arquivos, né? Esse corpo fica acoplado ao nosso corpo, então a gente acessa essa informação constantemente, né? É a nuvem, né? É como se fosse a nuvem, né? A memória fica na nuvem, né? No caso, na nuvem pessoal. Esse HD externo é a nossa nuvem pessoal. É lá que ficam arquivadas essas informações, né? Quem usa Dropbox, Drive, né? Agora tem bastante isso, né? Nossos arquivos ficam gravados lá na nuvem. A gente está usando aqui no computador, a gente precisa usar uma informação, um vídeo, uma foto que está na nuvem, a gente clica lá, às vezes tem um delay até, né, e a gente acessa essa informação. Então, no nosso cérebro acontece a mesma coisa, né? Esse nosso cérebro é a estrutura física, né, que cria as condições de acesso a essa estrutura sutil onde estão armazenadas as nossas memórias, e os nossos programas e os softwares que rodam na nossa consciência. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje é dar esse reset energético no nosso cérebro físico para melhorar, potencializar essa condição de acesso a essas memórias que estão nos outros corpos, né? E também o próprio funcionamento do nosso cérebro a nível físico mesmo, né? Especialmente estimulando aquilo que se chama de neuroplasticidade, que é criando condições para a gente gerar novas sinapses, né? Novas ideias, novos pensamentos. Então, a gente procura quebrar um pouco dos padrões psicoemocionais, dos padrões de comportamento, dos padrões de sentimento, dos padrões de pensamento, ativando esse cérebro, né? Como se fosse uma musculação nele, né? Vai dando mais energia, mais flexibilidade para o cérebro, poder criar novos caminhos neurais, novas rotas neurais, novas redes neurais e assim criar novos pensamentos, novas ideias e novos comportamentos. A gente não consegue mudar se a gente tem fica sempre fazendo o mesmo caminho aqui na nossa mente, né, no nosso cérebro, os caminhos neurais, as mesmas rotas. A gente precisa dar esse reset para criar essa condição de fazer novos caminhos. E com novos caminhos a gente consegue expandir a nossa visão, a nossa percepção, e aí, enfim, tudo muda, né? Tudo muda. Ok?